Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, bacharelado em Administração Pública. Disciplina: Licitações, Contratos e Convênios. Análise do processo de compras do setor público dos municípios com maior população do estado de Santa Catarina. Introdução. A administração pública brasileira vem sofrendo pela falta de recursos financeiros. No entanto, aumenta a cada dia a necessidade de atender às demandas da população, como melhoria da saúde, melhor infraestrutura para a mobilidade urbana, saneamento básico, entre outros. Na administração pública é fundamental a transparência dos processos e o emprego dos recursos, visando a satisfação da população. Assim, alguns valores morais como ética e responsabilidade são primordiais para garantir a eficiência e a eficácia na utilização do patrimônio público. O gestor público deve sempre atuar amparado na lei, pois não é permitido qualquer atuação fora dos preceitos legais e constitucionais. O presente trabalho tem como objetivo apresentar estudos sobre a temática das compras públicas, trazendo aos gestores conhecimento para gerir com eficiência e eficácia os processos de compras públicas e contratos de serviços e bens em favor da sociedade. Estudos com essa abordagem se justificam em razão de aspectos como ausência de trabalhos neste campo, com uma análise quantitativa do processo de compra de municípios e ainda diante de uma fiscalização cada vez mais eficiente dos órgãos públicos. Compras no setor público. Os órgãos da administração pública, direta e indireta, por força do disposto na Constituição Federal, estão obrigados a realizar processos licitatórios para adquirir produtos e serviços para desenvolverem suas atividades. Tal obrigação foi instituída com a intenção de trazer mais efetividade, legalidade, entre outros, às compras públicas. Os procedimentos os quais o ente público estão vinculados, no que se refere às contas públicas, estão dispostos na lei federal. Estes procedimentos se diferem de como os particulares compram seus produtos. Neles há regras rígidas e mecanismos próprios para evitar que seja frustrada a livre concorrência, vencendo a melhor proposta para o ente público. O certame licitatório é um procedimento pelo qual o ente público adquire produtos ou serviços e alienia seus bens, no pleno exercício da atividade administrativa, permitindo que qualquer interessado possa participar, dando legalidade e transparência às contas públicas. Vinculado a um instrumento convocatório no qual o edital, onde o ente público, visando a transparência, escolherá a proposta mais vantajosa, sob pena do gestor incorrer em crime. Todavia, o processo licitatório, por sua natureza altamente burocrática, acaba por não ser tão eficiente do ponto de vista prático, pois a máquina pública, em determinadas situações, se torna um pouco lenta, fazendo com que perca sua proposta inicial de eficiência e transparência. Modalidade de licitação. O artigo 22 da Lei nº 866 de 93 prevê 5 modalidades de licitação, sendo elas a concorrência, a tomada de preço, convite, concurso e leilão. E na Lei 10.520 de 2002 contém outra modalidade de licitação conhecida como pregão. A concorrência é uma modalidade de licitação que serve para contratações de qualquer valor. É dirigida a qualquer interessado que comprove a qualificação exigida no edital. A modalidade tomada de preço é dirigida para os interessados previamente cadastrados ou para aqueles cadastrados 3 dias antes do recebimento das propostas. Já o convite é utilizado para contratação de menor valor. É dirigido para interessados que estão no ramo do objeto da licitação.
O concurso é destinado para qualquer interessado e tem como objetivo a escolha de um trabalho técnico, artístico ou científico. O leilão é utilizado para a venda de bens móveis inservíveis na administração pública para obtenção de renda. Já a modalidade pregão tem como finalidade a aquisição de bens e serviços comuns cujo padrão de qualidade e desempenho são usuais no mercado. Estudos correlatos. Os estudos correlatos apresentam análise de desempenho das diferentes modalidades de compra no contexto licitatório, onde o pregão eletrônico é visto como um mecanismo capaz de minimizar ações oportunistas, pois promove empecilho para a formação de cartéis e a de fraudes, gerando com isso eficiência no gasto público. A metodologia. A metodologia desenvolvida no estudo consiste em uma pesquisa quantitativa, onde a população foi o alvo de pesquisa. Para a coleta de dados, utilizou a pesquisa documental e o método para análise dos dados ocorreram através do Excel. Apresentação dos resultados. Foi feita uma sequência dos dados para apresentação dos resultados e, através da nossa avaliação das 6 tabelas de evolução, chegamos à conclusão que, na evolução em quantidade, obteve-se grande crescimento dos procedimentos de licitação homologados e transmitidos, uma média de 250% em alguns estados. Na evolução por modalidade, o pregão presencial é a modalidade que mais destaca, com crescimento de 111%, e a modalidade convite diminui 66% sua participação. Na evolução em valores por município, a representatividade da amostra é um significativo aumento dos valores homologados após a adoção do PCA-SP, que é o Plano de Contas. Análise fatorial e referencial teórico. Ao analisar uma matriz, deve-se ter semelhança suficiente para a aplicação de análise fatorial exploratória. Uma das formas de adequação é analisar a correlação de cada variável. Para essa adequação, a melhor forma é a exclusão da análise fatorial, que são as variáveis do ano, município, modalidade de convite, modalidade de leilão, modalidade de pregão presencial, modalidade de tomada de preços e o valor homologado em concurso. Cada carga fatorial representa uma semelhança variável com os fatores latentes. Assim, espera-se que todas as variáveis que proporcionarem altas correlações com um determinado fator. Conclusão. As principais modalidades de licitações constatadas no artigo são inexigibilidade, pregão presencial e eletrônico. Vimos que nas cidades de Florianópolis e São José foram as cidades que teve o maior aumento dos processos de licitação homologados e transmitidos ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. De forma reversa, aconteceram nas cidades de Criciúma e Jaraguá do Sul. Isso se deu, em tese, devido à implantação do novo Plano de Contas aplicados ao setor público, PCASP. Esse plano ajudou a combater diminuições de fraude, cartéis e até mesmo da eficiência nos gastos públicos. Outros resultados obtidos foram constatações de migrações entre as modalidades convite para o pregão eletrônico, pregão presencial para a concorrência e, em destaque, a inexigibilidade que teve o maior aumento nos últimos anos, chegando a 344%. A utilização da análise fatorial exploratória demonstrou que as cidades usam com abundância os procedimentos não licitatórios, o que leva a crer que são de suma importância tais procedimentos dentro das compras públicas utilizados nesses municípios analisados. Como sugestão, sugere que esse tipo de pesquisa tem que ser abrangida em outros estados, para assim ratificar essa teoria demonstrada e assistir gestores públicos para o aumento da qualidade nessa modalidade de processos.